Conforme dissemos aqui no nosso canal Luz no Fim do Túnel, a guerra Israel contra o Irã mal começou. Na verdade, ela está ainda no preâmbulo, no seu princípio. O Irã faz parte de 7 países que, segundo a doutrina imperialista estadunidense, hegemônica do império, do imperialismo, 7 países deveriam ser submetidos à vontade de Tio Sam no Oriente Médio. Somália, Líbia, Líbano, Síria, Iraque, e deve estar faltando algum aí. E, finalmente, o Irã, que é justamente o mais poderoso deles todos. Por aí também já podemos deduzir que Israel foi criado e foi colocado ali no Oriente Médio como um clash entre civilizações, conflito de civilizações e de religiões, pois que o modo sionista protestante do inglês médio que migrou para os Estados Unidos, e que acabou com os índios e roubou parte do território mexicano para si, quer dizer, um país feito através de conquista, de sangue, de choro e ranger de dentes, não iria aceitar facilmente a expansão islâmica. Aliás, é um problema que já vem desde a época das cruzadas. Por isso é que eles são chamados, o imperialismo hoje é chamado de os novos cruzados. Mas veja, um aspecto importante aí, né? 2 fatores geoeconômicos importantes contribuíram sobremaneira para a guerra do colonialista, do genocida israelense aí, contra o governo islâmico do Irã. São as rotas ferroviárias que conectarão Pequim a Teherã, China, Irã, e Pyongyang a Moscou, Coreia do Norte e Rússia. Vou falar um pouco sobre este tema neste vídeo, conforme eu tinha prometido. Em meio à fumaça espessa da guerra, um analista disse de maneira bastante feliz. Ele disse o seguinte, os bombardeios israelenses no Irã são mais um desafio ao novo corredor ferroviário China-Irã. Quando, semanas antes dos ataques aéreos dos sionistas no Irã, uma nova rota comercial foi lançada para ajudar o Irã a contornar as sanções e promover a sua expansão e as suas ambições regionais. O novo corredor ferroviário China-Irã tem, vejam só, 10.400 quilômetros de extensão. Ele parte da cidade chinesa de Xi'an. Veja só, é uma cidade predominantemente islâmica dentro da China. Ao contrário do que diz aqui no Ocidente a propaganda sinofóbica, os chineses se dão bem com os islâmicos e vice-versa. Aliás, são muito melhor tratados pelos chineses, os muçulmanos, do que pelos norte-americanos, né? que odeia imigrantes. Né? Deixa eu tomar só um golinho de café aqui, pessoal, que tá frio hoje, hein? Veja, nesta cidade, olha que interessante, de Xi'an, é uma cidade chinesa lá de Xi'an, que é de onde vai partir o corredor ferroviário China-Irã de 10.400 km de extensão, estão localizadas as famosas estátuas dos guerreiros de terracota. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é interessante esses guerreiros de terracota, que é realmente um achado arqueológico fantástico, né? E que foi escavado e encontrado lá nesta cidade. E é muito antigo, tem milhares de anos essas estátuas. Bom, mas vejam só, o corredor vai reduzir o transporte, o trajeto, a logística para 15 dias. Agora compare isso com o transporte marítimo
pelo Estreito de Hormuz, que leva 40 dias para levar o valioso, precioso óleo negro do Irã para a China. Aí então este analista ele disse que é uma rota ambiciosa e que atravessa Cazaquistão, Uzbequistão e Turcomenistão. Veja, e eventualmente, conforme ela for ficando pronta, essa rota, ela vai se conectar também com a África, né? Os países, portanto, do Golfo Pérsico e a própria Europa. Aí ele concluiu então dizendo, olha, para os Estados Unidos e Israel, a integração e a profundidade do Irã na infraestrutura eurasiana e sino-russa é alarmante. Né? Eles assim estão se moendo, se torcendo de ver o crescimento das rotas comerciais da Ásia. Por quê? Porque eles são pessoas infelizes, né? Eles não podem ver o crescimento alheio. Né? Um dia após o cessar-fogo imposto por Trump a Israel e Irã, veja só, foi exposto aí no Sprinter Observer que o novo trem entre a China e o Irã contribuiu muito para o ataque de Israel e Estados Unidos contra o Irã. Na verdade, assim, é preciso evitar aí os mares, as sanções e as bases militares dos Estados Unidos. Então a China, veja, hoje ela fornece ao Irã máquinas, produtos eletrônicos, né, e muitos bens. O Irã está se tornando um novo centro de trânsito no mapa da Eurásia. Né? Veja só, o Irã é a força vital dos corredores geoeconômicos das 3 potências dos BRICS na Eurásia. China, Rússia e Índia. De acordo então com esta mídia aí, com o Sprinter Observer, a nova rota ferroviária China-Irã quebra o monopólio marítimo dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Na verdade, o Estreito de Hormuz, que é controlado pelo Irã, e o Canal de Suez, que é controlado lá desde o Egito, não são mais as únicas artérias de transporte. Estão entendendo, pessoal? Para o Sprinter Observer, a guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã não é apenas sobre plutônio, sobre enriquecimento de urânio, ou sobre o fato de que o regime é do Ayatollah. É uma luta por rotas de transporte. Isso é geopolítica, isso é geoeconomia, isso é o que está realmente por trás. Dinheiro, interesse, negócios. Né? Veja só, se o Irã conseguir escapar do seu isolamento logístico, ele se tornará uma ponte entre 2 centros de poder global. E ele é esta ponte. Né? Por isso que a guerra se trava lá além da própria Ucrânia. Então não é questão de reator nuclear. A questão é logística. Logística é a arte de transportar. Né? E controle de rotas. Né? E mina aí a dependência marítima dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, fortalece o relacionamento China-Irã-Rússia e cria uma alternativa terrestre à logística ocidental. Já que a guerra não é travada apenas nos céus, né, mas também em solo, mas também nas ferrovias e pelas ferrovias e pela defesa e proteção dessas ferrovias. 3 dias antes do ataque de Israel ao Irã, o Russia Today, que é uma das mídias que a gente costuma consultar, anunciou que Moscou e Pyongyang, capital da Coreia do Norte, retomarão, veja só, uma segunda rota, hein? A rota ferroviária direta mais longa do mundo, cuja distância é maior que 10.400 quilômetros, e cujo transporte total de um ponto a outro vai levar 8 dias. É impressionante que as 2 rotas ferroviárias, a nova rota China-Irã e a relativamente antiga rota Moscou-Pyongyang, veja só, que ela não deixa de ser uma extensão da lendária ferrovia Transiberiana, que corta a Rússia inteira, né, e é a ferrovia mais famosa do mundo. Ela não deixa de ser uma extensão da Transiberiana. Veja, elas surgiram em paralelo antes, durante e depois da já é chamada Guerra dos 12 Dias. Mas não é 12 dias porque Israel já voltou a atacar, né, porque é de sua natureza atacar e destruir o seu entorno, né?
Veja, a Guerra dos 12 Dias entre Israel, os Estados Unidos e o Irã. Veja, vai ser muito esclarecedor também ver como é que a Índia vai entrar nessa história, né? Então vamos nos estendendo um pouquinho mais sobre esse corredor ferroviário China-Irã. Veja, ele foi inaugurado em maio de 2025. Portanto, ele foi inaugurado no mês passado, extremamente recente. Esse corredor conecta a China ao Irã em apenas 15 dias. Veja, e vai desafiando e vai tornando obsoletas as rotas marítimas tradicionais e contornando as sanções ocidentais. Porque para fazer sanção, você tem que impedir o sancionado de usufruir do comércio, do transporte, da compra, da venda, da produção e tudo mais, né? O corredor ferroviário China-Irã é uma nova rota de transporte de carga, então, que liga Xi'an, que é lá a terra onde tem as estátuas de terracota, no centro da China, ao Porto Seco de Aprim, que fica perto de Teherã, no Irã, capital do Irã, Teherã. O trajeto atravessa Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão e a Turquia. Cobre milhares de quilômetros em cerca de 15 dias. Veja, metade do tempo necessário para a rota marítima feita pelo canal de Suez, no Egito, que leva 30 dias. Esse projeto, então, é parte da iniciativa Cinturão em Rota, estratégia chinesa para integrar a Ásia, o Oriente Médio e a Europa por meio de infraestrutura. Vamos estender um pouquinho mais a análise, pessoal. Mais um golinho aqui de café. Ó, café, hein? Um legado que recebemos dos povos árabes, né? Veja, mas por que é tão importante essa rota? Veja, eficiência. A ferrovia reduz custos logísticos e acelera o transporte de mercadorias. Os produtos eletrônicos chineses, o petróleo do Irã, né? É uma via de mão dupla, né? Coisas vai e coisas vêm. Veja, a geopolítica. O Irã, sob sanções dos Estados Unidos, usa o corredor para se conectar ao mercado asiático e contornar as restrições ocidentais. O tarifaço lá do Trump, as sanções, o Irã é um país fortemente sancionado, né? Como também a Rússia. Veja, é um passo muito ousado aí na estratégia iraniana de olhar para o leste. Né? O sol nasce no Oriente, né? Luz no fim do túnel, né? Priorizando parcerias com a China e outros países não alinhados com o Ocidente. Veja, vamos aos números. Veja, a China é o maior comprador de petróleo do Irã desde 2018. E o comércio bilateral entre os dois cresceu 12% apenas no ano passado. Chegou já a 38 bilhões de dólares. Esse corredor reforça um acordo de 25 anos que foi assinado em 2021. Ele prevê, esse acordo, 400 bilhões de investimentos chineses no Irã. 400 bilhões de dólares. Equivale a dólar, né? Em setores como energia e transporte. Agora veja só, uma dos terminais aí da rota, o Porto Seco de Aprim, o maior terminal ferroviário do Irã, é o coração logístico da ferrovia, né? Dessa operação. Ele permite que as mercadorias sejam transferidas rapidamente para vários destinos, como a Europa, sem depender de portos marítimos, né? Além disso, o corredor faz parte do Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, o INSTC, que conecta o sul da Ásia à Europa, competindo diretamente com rotas controladas pelo Ocidente, como, por exemplo, o Canal de Suez. Países como Cazaquistão, Uzbequistão, Turquia também estão nessa jogada, trabalhando juntos para padronizar tarifas e operações. Isso cria uma rede integrada que pode transformar a Eurásia em um hub comercial mais independente do Ocidente. Mas são vários desafios, né? Veja, essa rota e esse corredor China-Irã é mais do que trilhos e trens, né? É uma peça no xadrez geopolítico. Para o Irã, é uma tábua de salvação contra as sanções americanas, permitindo que o país se posicione como um hub logístico entre a Ásia e a Europa. Para a China, é uma forma de expandir sua influência na região e garantir rotas comerciais seguras longe do controle ocidental. Por exemplo, como o Estreito de Malaca. Mas tudo isso gera sanções. O corredor desafia iniciativas apoiadas pelos Estados Unidos, como o Corredor Econômico Índia, Oriente Médio e Europa, chamado IMEC.
Além disso, a inauguração em maio de 2025, mês passado, coincidiu com ataques de Israel ao Irã. Quer dizer que não é coincidência esses ataques. O que levantou especulações, né, nas redes sociais sobre uma possível reação ocidental ao projeto. Não, não é uma possível, é de fato uma reação ocidental contundente, belicosa, violenta contra o projeto. O corredor é visto como uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos e de seus aliados. A ferrovia também fortalece, naturalmente, os BRICS. Aliás, o BRICS está precisando de ser fortalecido, hein? Já que esse grupo, ele é, vamos dizer, essencial no mundo multipolar, aí, que pode ir surgindo lentamente no horizonte. Então, a China e o Irã estão no centro dessa paisagem, né? Veja, o corredor pode ser um passo para reduzir a dependência também do dólar, né? Apesar do potencial, aí, o corredor tem vários obstáculos. O principal deles, naturalmente, é a segurança. É uma ameaça constante aí por parte do cão hidrófobo, do proxy dos Estados Unidos, encravado lá dentro do Oriente Médio, que é Israel, né? Que é uma base, vamos dizer, é um porta-aviões lá, belicoso e violento, norte-americano. Veja, ataques à infraestrutura iraniana podem interromper o funcionamento da ferrovia. Há rumores de que a China estaria fornecendo materiais para mísseis iranianos. Eu não acredito que são rumores. Acredito que é real isso daí. Ela está realmente fornecendo materiais para mísseis, né? Veja, a China tem seus próprios desafios, né? A operadora ferroviária chinesa, a China Railway, carrega uma dívida aí que é já de US$ 1 trilhão, né? E projetos da Cinturão em Rota nem sempre dão um retorno rápido em termos de lucro. É uma coisa feita no longo prazo, não visando o lucro, mas visando a infraestrutura, né? Visando escoar a produção, né? O lucro vem depois, porque eles não são como nós. Os orientais não são como nós, eles não querem uma vantagem imediata, eles não são imediatistas, eles não são individualistas, né? Eles não são... eles não querem um resultado automático, como se dá aqui no Ocidente, que ele quer o lucro agora e já, né? Não, eles pensam no longo prazo, né? A infraestrutura, aí, como o porto de Aprim, que é o porto seco lá próximo de Teherã, precisa de modernização para suportar um volume de carga maior. Então, são vários desafios, né? Tem os impactos também nas comunidades locais ao longo do trajeto, né? Então, se a gente olhar para frente aí, esse corredor é, vamos dizer, um começo importante, né? Dentro da perspectiva do mundo multipolar. Então, você tem planos aí de expandir, inclusive, se a Europa entrar nessa também, né, com mais força, com mais determinação, né, você teria também um mega corredor também, não só norte-sul, mas também leste-oeste. Então você tem outros projetos também interligados a esse, por exemplo, a ferrovia Rashti-Astara, né, e a integração com a rede elétrica russa via Azerbaijão, mostra que o Irã quer ser um hub de transporte em energia. E o corredor, então, pode redefinir aí o comércio na Eurásia e fortalecer a influência da China e do Irã, mas é um caminho, vocês viram, cheio de desafios. É um projeto ambicioso, faz parte aí da geoeconomia, da geopolítica e da economia e da política, promete reduzir custos, vai acelerar o comércio, vai desafiar a ordem global liderada pelo imperialismo estadunidense. Veja, e os riscos aí de conflitos regionais os países já estão em guerra, os desafios financeiros. Então, assim, é algo assim de grande importância. Não podia deixar de trazer esse tema para o canal hoje. Vamos estar com 20 minutos. Ravel, o cachorro tá frio hoje, né? E pessoal, eu tenho assistido uns vídeos aí sobre a obra do Spinoza. Eu acho assim, Spinoza é tudo de bom que pode existir na história do pensamento, da filosofia, da inteligência humana. Veja, nada do que Spinoza disse pode ser descartado ou substituído. Então fica a dica aí, né? Uma outra coisa também que chamou a atenção é essa ladainha que está inclusive nos canais
nos canais que a gente segue, né, aqui no Brasil, dizendo que o primeiro-ministro lá de Israel ele é moderado. Né? Nossa, ele deve ser mais moderado do que o Lula, então, né? E se ele sair de cena vai ser pior, porque daí vai entrar um radical no lugar dele. Pessoal, conversa para boi dormir, né? Esse indivíduo representa o que existe de pior hoje no mundo, o pior tipo de colonialismo. Criminoso de guerra, genocida, perverso. Veja, se ele sair vai entrar outro igual, certo? Outro moderado, né, como ele. Né? Aquilo lá não tem mais jeito, pessoal. Aquilo lá não tem mais jeito. Assisti vários vídeos aí do Jonathan Metz sobre o Talmud, sobre o Taná, sobre a Torá, adquiri vários conhecimentos aí. Eu recomendo esse canal também, bastante interessante. E o Irã acaba de adotar lá o Beidou, que é o sistema de GPS chinês. Veja, o Beidou, que é o sistema de GPS chinês, ele é confiável, né? Porque imagine, pessoal, o GPS mesmo, que é o americano, norte-americano. Imagine você estar lá no Irã e você adota um sistema de localização que vai ser entregue de bandeja ao teu inimigo, Israel. Passa para o Beidou, dá mais certo, né? Bom, para terminar, pessoal, eu gostaria de dizer o seguinte: eu entendo de maneira empírica, de maneira assim, perceptiva, de maneira, vamos dizer, intuitiva, que o livre comércio, o comércio livre, o negócio livre é a melhor coisa que existe. Você poder comprar e vender, você poder escolher, você poder ter opções quando você vai fazer uma compra, uma venda. Veja, o livre comércio é a base da riqueza. É a base da liberdade de ação e de produção. É a base da circulação de pessoas, de conhecimentos e por aí vai. Só que não existe livre comércio. Ele está desaparecendo, né? Quer dizer, na verdade, assim, o imperialismo quer sufocar o livre comércio hoje. Né? Estamos numa outra fase aí, que o neoliberalismo está nos seus estertores. O capitalismo não é a mesma coisa que livre comércio, evidentemente, que não é. O capitalismo proposto aí pelo tio Sam hoje é o maior inimigo do livre comércio. Você vê, eles fazem uma guerra para impedir o livre comércio, para impedir uma rota, para impedir uma ferrovia, né? Para manter um monopólio. As guerras sem fim estão sendo promovidas por causa do confronto entre um capitalismo monopolista, né? Um oligopólio, ele é tirânico, contra o próprio livre comércio, que hoje é defendido, sobretudo, pelo papel da China. Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui. Canal Luz no Fim do Túnel, canal de livre expressão, de livre comunicação, é um canal da mídia alternativa, da mídia independente. Se você chegou até aqui, dá um like aqui no nosso canal, aciona o sininho, faz um comentário, verifique se você está seguindo o canal. Se não tiver, já segue o canal, você vai gostar dos nossos conteúdos, são conteúdos diferenciados de geopolítica, geoeconomia, geoestratégica, cultura geral, arte, comentários, e todos os textos são elaborados por mim mesmo. Foi seu interlocutor aqui, Helder Araújo, que se despede agradecido pela sua atenção. Conto com a sua colaboração. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.